Então, nesta noite, nós vamos fazer uma reflexão sobre um dos nossos livros, e este chama-se Filhos de Deus, o amor incondicional. O texto recebeu o título de Filhos de Deus em razão do próprio texto que nós vamos abordar, porque na realidade o que nós pretendemos refletir nesta noite é sobre uma parábola chamada parábola do filho pródigo. E ao falar em filho pródigo, todo mundo conhece, qualquer igreja, porque é uma parábola constante nos evangelhos. Então, todas as igrejas, mesmo as pessoas que não frequentam, já ouviu falar do filho pródigo. E ao falar em filho pródigo, essa parábola fala do filho egoísta. E é bom que se diga de antemão que, na realidade, a parábola é uma história. E o escritor Rubens Paiva, que foi pastor protestante, e ele disse que essa é uma parábola que nunca aconteceu, foi inventada. Isso é importante. Aliás, as parábolas eram tiradas assim do cotidiano, se cria uma história e dessa história você tira a essência. E na realidade o que nos interessa é a essência daquilo que se fala. Tal qual o professor, a professorinha lá das primeiras letras conta historinha. Dessa historinha tira uma essência, tira a moral. E o que nos interessa realmente é isso, essa formação moral. Então, um outro detalhe muito importante, nós falarmos antes de nós adentrarmos no estudo e reflexão dessa parábola, é que ela não consta nos evangelhos de Marcos, que foi o primeiro evangelho, muito embora a Bíblia traga Mateus em primeiro, mas não é verdade, o primeiro foi Marcos, depois veio Mateus, depois veio Lucas, depois veio João. E, ao que se sabe pelos estudos que nós temos feito, cientificamente, pelos pesquisadores, Lucas foi o único que fala da parábola. Então, os pesquisadores dizem que ele inventou essa história e colocou no Evangelho, porque senão ele teria que buscar, como ele buscou, em Marcos. O Evangelho de Lucas, ele serviu-se de Marcos e do Evangelho que foi antes de todos os Evangelhos. Então, os pesquisadores encontraram o Evangelho de Lucas bebendo o ensinamento, ou buscando pesquisa no Evangelho de Marcos e no Evangelho que. E esses evangelhos, eu fiz uma pesquisa, nem no Evangelho que, nem no Evangelho de Mateus, nem no Evangelho de Marcos, ninguém fala dessa parábola. Então, o que se conclui, inclusive com esse escritor, pastor, hoje em memória, porque ele é falecido, ele diz é uma história que nunca aconteceu. Então, é uma história que foi colocada no Evangelho, e de lá nós vamos tirar conclusões interessantes. Muito bem. Ao falar em pródigo, nós vamos falar do filho pródigo. Então é preciso que se explique, porque nós vamos entrar na profundidade, na essência dessa ideia do pródigo. Esse pródigo, se vocês buscarem no dicionário, quer dizer o cidadão que gasta desregradamente. O cidadão chega num supermercado, leva para casa o que não precisa, o que precisa, o que não precisa, compra tudo. E tem pessoas que são inclusive interditadas pelo Código Civil, a pedido
A pessoa pede, e no Código Civil consta que essas pessoas são relativamente incapazes, porque elas não coordenam mais. Tem gente assim, vocês devem conhecer gente que pega o salário no final do mês, vai e compra tudo, e depois fica sem dinheiro. É o pródigo, aquele que gasta sem ter necessidade. Muito embora o texto que nós vamos falar, não vamos adentrar nesse aspecto, mas para a gente entender o que é filho pródigo, já que a parábola fala do filho pródigo e o egoísta. Então, eu estou só colocando o que é pródigo para a gente poder entender. Então, o que conta a parábola do filho pródigo? A parábola do filho pródigo, eu vou contar assim, genericamente, para depois nós estudarmos cada ponto. A parábola do filho pródigo diz que um certo homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, dá-me o que me cabe na partilha dos bens. E ele repartiu-lhe os meios de vida. Diz que ele repartiu. E poucos dias depois, o filho mais novo, que pediu ao pai que fizesse a separação dos bens, ajuntou tudo que tinha, pegou o seu farnel e partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, gastou tudo, vivendo dissolutamente, vida desregrada. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou os seus campos apacentar porcos. Isso é da Bíblia, isso é do Evangelho. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava. E tornando a si, disse: quantos empregados do meu pai têm em abundância pão, e eu aqui estou perecendo fome. Levantar-me-ei, tomou uma decisão, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi para ele me receber. Pequei contra ti perante os céus. E aí ele disse, levantando, ele foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, o seu pai o avistou, se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou, o filho que estava retornando para casa. E o filho disse: pai, eu peguei contra o céu perante ti, não sou digno nem de ser chamado de seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo e pondo-lhe um anel na mão, alpargatas nos pés, e trazei-lhe o bezerro cevado e matai-o, comamos e alegremos-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E aí o seu filho mais velho, que ficara em casa, estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu músicas e danças, e chamando um dos servos, perguntou: o que era aquilo? Que festança é essa? E aí o servo disse: foi teu irmão, ele voltou, e teu pai mandou matar um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele indignou-se, não queria nem entrar na casa, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste nem um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, nem falava em irmão, vindo este teu filho,
que desperdiçou os teus bens com meretrizes, matastes um bezerro cevado. Então ele disse: filho, tu estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este irmão estava morto e reviveu, tinha perdido e achou-se. Isso na literalidade é isso. Na literalidade é tal como aqui está, só que nós vamos dar outra interpretação, uma interpretação gnóstica. Não vamos falar em casa física, que a ideia aqui é que ele saiu da casa do pai e um dia voltou para a casa do pai. Essa é a ideia que nós temos e que todas as igrejas divulgam assim. Filho um dia saiu, gastou todo um dia, arrependeu-se, voltou para a casa do pai. E o irmão mais velho, chamado de egoísta, ficou: mas que é isso? Que festa é essa? Para mim nunca se deu nada, para o filho se deu tudo. Então a história genérica é essa, mas nós vamos dar outra interpretação. Então vamos lá. Quando diz a parábola, e um certo homem tinha 2 filhos, na realidade, os filhos representam toda a humanidade. Os filhos são representantes de toda a humanidade. Então todos nós seríamos filhos. E o pai da parábola seria Deus. Deus e os filhos. E na realidade, dentro da interpretação gnóstica, na realidade, Deus é representado pelas leis naturais, sábias e eternas. Não Deus pessoa, que aqui fala de um homem, um pai. Na realidade, este Deus, esta presença no universo das leis naturais, é que seria Deus. E nós todos aqui somos filhos, que na realidade quer dizer todos nós estamos sob a égide destas leis naturais. Essas leis naturais, nós já comentamos aqui várias vezes, são aquelas leis que não foram criadas pelo homem. Essas leis que nós temos criadas pelo nosso congresso, pelas nossas assembleias, ou os regulamentos que nós fazemos para nossas casas, essas são leis humanas. E estas leis naturais são as leis que ninguém escreveu. São leis que nós demos o nome de leis divinas, porque não foi criado pelo homem. Mas na realidade são leis naturais. Bem, então entendendo assim, esse filho mais novo chega ao pai e pede a ele que divida os bens. Na realidade, quando nós vamos estudar, ele pede para o pai fazer a partilha. E nós sabemos que não se faz partilha. O pai não morreu, a mãe não morreu, não vai partilhar nada. Como é que vai partilhar? Então nós vamos chegar à conclusão que não houve partilha nenhuma. Ele diz assim: pai, dá o que me cabe na partilha de bens. Numa sociedade judaica rígida, em que os filhos tinham que ser subalternos aos pais, como um filho ia chegar para o pai: pai, eu estou querendo ir embora, partilha que tenho, que eu vou pegar o que é meu e vou embora. Essa é mais ou menos a ideia, partilhar bens. A não ser que se faça um testamento com a aquiescência dos 2 irmãos, pode fazer a partilha, né? Ou depois da morte, claro. Mas não houve partilha nenhuma. Porque logo na sequência ele diz assim: e o pai repartiu-lhe os meios de vida. Quer dizer, como é uma historinha que não aconteceu, então muita coisa é colocado aqui. Na realidade, o que o filho está falando nessa parábola? Pai, me dá liberdade para eu ser eu mesmo. Pai, dê-me a vida, me dê a oportunidade que eu quero começar a viver sozinho,
por mim mesmo, sem dependência de ninguém. Não é isso que acontece com o filho, depois de uma idade, fala: ó pai, eu estou querendo sair de casa, eu vou enfrentar a vida. Então não houve partilha de bens, houve na realidade um pedido para o pai, para que ele fosse ele mesmo, para que ele desenvolvesse a sua potência divina, para que ele desenvolvesse o seu eu, porque todos nós temos a nossa potência divina em nós, todos nós temos, todos nós, só que essa potência não vai desenvolver de graça, ela vai ser fruto do nosso trabalho, fruto da nossa experiência no dia a dia. Eu vou desenvolver minha vida, eu vou desenvolver o que eu tenho de potencial. Este é o objetivo da vida. Essa partilha de bens, na realidade, nunca houve. Lá na frente, inclusive, o filho mais velho falou: ô pai, na parábola, a mim você nunca me deu nada, nem um cabrito, e por isso aí você deu um boi cevado. Quer dizer, o próprio filho está dizendo que não houve partilha nenhuma. Então nós temos que interpretar essa ideia de que o filho pediu que o pai dividisse os bens, no sentido de: pai, me permita, eu estou querendo enfrentar, eu vou para os Estados Unidos, eu vou para não sei aonde, eu quero começar a minha vida, eu quero crescer. Às vezes o filho quebra a cara, volta para casa, pode acontecer isso. Às vezes o filho fala: puxa, eu estava tão bem lá na minha casa, né? Ele fala: pai, eu estou querendo voltar, eu sou filho pródigo, eu quero voltar. É uma posição. Mas então, no sentido desse aí, a parábola é cheia de historinha para dar uma ideia de que como é Deus. A parábola tem uma série de metáforas para dizer que Deus está no comando e que nós somos comandados, ou nós saímos de casa e vamos comandar nós mesmos. Numa certa frase aqui, ele diz que o pai então lhe deu a vida, ele deu a substância, lhe deu a permissão: vai então, meu filho, vai. Esse é o pai humano, mas na realidade, na interpretação, agora que vem a ideia, na realidade, não é casa física, veja bem agora, não é uma casa física em que o pai está lá com a esposa e o filho vai lá e fala para o pai: pai, eu quero a minha liberdade. Na realidade, esta casa é a nossa mente, essa casa é onde está presente a substância, onde está presente Deus. Então sair de casa não é da casa física, é sair da sua mente e colocar em ação aquilo que ele está pensando. Eu quero minha liberdade, eu vou lutar para crescer. Então, esta saída de casa não é saída da casa física. Nós diariamente, através da nossa mente, através do nosso pensamento, nós vivemos saindo de casa, mas não da casa física, e sim, nós saímos através de vibrações mentais. O que existe é o nosso pensamento, aquilo que eu penso é o que vai acontecer. Então, se eu penso em fazer tal coisa, eu saio de casa e coloco em ação os meus pensamentos. Veja bem, isso nós fazemos diariamente. Bom, eu vou imaginar fazer isto. Então, o que acontece? A minha mente, eu procuro materializar aquilo que eu pensei. Estou saindo de casa e materializando o que eu estou pensando. Isto é a ideia da evolução. Segundo nos ensina Kardec, nós somos seres espirituais que estamos saindo de casa, voltando para casa, saindo de casa, voltando para casa, e num processo de evolução. Nós vamos evoluindo, 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 e vamos infinitamente alcançando a nossa perfeição. Esse
Este é o filho pródigo que é interpretado ao pé da letra. Nós somos este filho, ou esta energia, ou esta potência que está construindo a si mesmo. Ninguém constrói você, você constrói a você mesmo, pelos seus pensamentos. Quando você pensa, você emite uma vibração de energia, e se você trabalhar, aquilo pode acontecer, desde que você queira. Você é o que você pensa. Isto eu digo no livro meu, Peça e Receba. Você pede, ele pediu para o Pai, mas ele está pedindo para si mesmo, eu quero isto, e partiu em busca, ele saiu de casa. E todas as vezes que nós pensamos pelo livre-arbítrio, nós temos a liberdade de pensar o que nós quisermos, sem peias nenhuma, porque de um modo geral, aqui a ideia é de que o Pai vai autorizar. Na realidade o Pai não vai autorizar, porque nós estamos na casa do Pai, quer dizer, na casa divina, sob a égide das leis divinas. Então, quando eu saio de casa, eu posso quebrar a cara, porque eu tenho livre-arbítrio, sem contestação de ninguém. Não é Deus, não são os espíritos, não são os sacerdotes, ninguém vai impedir de você fazer aquilo que você quer. Só que tem consequências. E isto que é o grande valor da vida: fazermos e, quando erramos, corrigirmos. Porque na realidade muitas vezes você faz e acerta, quando você faz e acerta, não está havendo modificação nenhuma, você está reforçando o que foi aprendido. Isso fica gravado na nossa rede neural. Então, quando eu faço, não existe obstáculo, e eu consigo, pronto, está gravado. Posso fazer até por hábito. Mas acontece que tem certas escolhas, quando eu saio da minha mente, da minha casa mental, e escolho certos caminhos, às vezes eu erro. E se errou, eu tenho que fazer de novo. E este fazer de novo não é porque existe castigo de Deus, porque eu fiz errado, porque Deus vai me castigar. Não tem nada disso. Até eu comentava com o Simões dias atrás, de que o espírita vai ser espírita verdadeiramente quando ele entender que quem nos corrige é a nossa consciência. Quando nós despertarmos que nós temos um julgamento em nós mesmos, quando nós achamos que erramos e nós nos despertamos e corrigimos, nós temos aí um julgamento. Mas julgamento por nós, não é por um juiz, por um promotor, ninguém, somos nós que nos julgamos. À medida que nós entendermos que quem julga-nos somos nós mesmos, você vai entender a ideia de Deus. Você vai entender que não existe Deus coador, mas você tem, sim, leis eternas e sábias. Quando eu contrario a lei, eu me machuco, eu errei. E quando eu corrijo, eu volto ao equilíbrio. Então a vida, diz o psicólogo Jean Piaget, na vida nós somos lutadores constantes, de tal sorte que nós saímos de casa, portanto saímos do equilíbrio, do conforto, e se nós errarmos, nós desequilibramos. Há um desequilíbrio mental quando você erra, há uma ansiedade, mas puxa, como é que eu errei? Então há um desequilíbrio. E depois, quando você corrige, há um processo de acomodação. Então a nossa aprendizagem é acomodação, desequilíbrio, acomodação. Infinitamente, sempre nós vamos trabalhar assim. Saímos do comodismo, estamos acomodados, parados, desequilibramos, corrigimos pelo livre-arbítrio e nos acomodamos. Então é um processo contínuo, sem castigo. Isto que é importante. Por isso que eu digo que o importante é nós entendermos que nós somos consciência. E o que é consciência? Diz o Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta:
onde está gravada a lei de Deus? O que os espíritos respondem? Na consciência. Então Deus está na nossa consciência. Tão feliz daquele que, quando descobre logo que ele errou, cometeu o ato que todos nós poderíamos cometer, e se corrige. Isto é a consciência. E nós vamos, à medida que entendemos isso, nós vamos desbravar a vida, sempre sendo os nossos próprios julgadores. Ninguém julga. Nós somos julgados aqui no exterior, pelos nossos códigos. Código Penal. O Congresso aprovou, você tem o código. Se você contraria o código humano, opa, aí você vai ser julgado por quem? Pela justiça humana. Ponto. Mas, do ponto de vista espiritual, quando nós nos desequilibramos, porque nós temos o livre-arbítrio de sair de casa, sair da vibração que nós estamos, quando nós descobrimos que aquilo nos fez mal, porque a mente nos acusa, nossa consciência nos acusa, fizemos errado, não devíamos ter feito isso. E quando você corrige, você volta ao normal. Dá para entender isso, né? Então vai ser a vida toda. E o espírito, existe o espírito letra minúscula e o espírito letra maiúscula. O espírito letra minúscula é um princípio espiritual. Esse princípio espiritual, ele vai atravessar várias dificuldades, vários entraves, até ele se tornar espírito letra maiúscula. E aí então nós vamos dizer que o espírito que nós hoje somos é um espírito letra maiúscula, mas não começou como espírito letra maiúscula. Aquela ideia bíblica de que nasceu a criança, Deus colocou um espírito. Do ponto de vista do espiritismo, o espírito foi o espírito letra minúscula, que é só um princípio, ele vai desenvolvendo, passando por vários reinos da natureza, até que ele atinja a condição de homem. Aí é o espírito letra maiúscula. Quando ele tem raciocínio, quando surge a razão, quando ele tem livre-arbítrio. Antes, a plantazinha não tem livre-arbítrio, o animalzinho não tem livre-arbítrio, o mineral não tem livre-arbítrio, eles agem de acordo com as leis da natureza. Então todos nós começamos assim, de maneira simples, e um dia vamos ser espírito letra maiúscula, ou espírito com raciocínio, como nós temos hoje, e vamos nos corrigindo a vida inteira. Há inclusive uma poesia que eu achei extraordinária, de um autor espírito, que se chama O Primado do Espírito. Veja que coisa linda essa poesia. Ele diz assim, antes de falar disso assim, entendamos, o espírito começa lá no fundo do mar, unicelular, e vai aumentando, chega nos peixes, vem para fora do mar, transforma-se em animal e assim por diante. Então, o espírito passa por várias fases até chegar a ser espírito como nós somos hoje, com o raciocínio. Nós sabemos que existimos. O cãozinho não sabe que ele existe, porque não tem raciocínio. E nem a planta. Mas eles têm o princípio. Só que não é o princípio letra maiúscula, o princípio letra minúscula. Então esse poeta, esse autor espírita, diz assim: de muito longe, esse longe é milhares de anos, milhões de anos, de muito longe, em surtos milenares, quer dizer, em viagens milenárias, de muito longe venho, de surtos milenários, quer dizer, o espírito passando por várias aprendizagens até chegar à escala humana. De muito longe venho de surtos milionários. Diz esse poeta que o espírito vivi na luz dos sóis, vaguei por 1000 esferas. Esse espírito, letra minúscula, que é o princípio inteligente, milenarmente ele vem se desenvolvendo, vagando por 1000 esferas, participando de vários sóis,
e preso ao turbilhão dos motos planetários, preso aos vários planetas, fui lodo, fui cristal, no alvor das priscas eras. Então ele está dizendo que isto que nós somos hoje é um aperfeiçoamento dos tempos idos em que o Espírito foi lodo, o Espírito foi cristal, o Espírito foi vegetal, o Espírito foi animal, até que acordou no homem. Fui lodo e fui cristal no alvor das priscas eras, desde tempos milenares. 1000 formas animei, diz o poeta, a respeito do Espírito. 1000 formas animei. Estive na presença do mineral, fui no vegetal, participei do animal, até chegar na escala homem, onde nós vamos tendo a evolução de Darwin, né? Da evolução da espécie, vai evoluindo. Então, 1000 formas animei nos reinos multifários. Fui planta no verdor das frescas primaveras. Está dizendo que foi planta. O espírito, o princípio inteligente, foi planta. E após sombrio estágio entre os protozoários, galguei novos degraus, fui fera entre as feras. Quer dizer, fui o animal feroz. Esse instinto que nós temos animal, nós vivemos. E como raciocínio a gente vai dominando os nossos próprios instintos. Depois que em mim brilhou o facho da razão, quando eu me tornei espírito, veio o facho da razão, o espírito. Fui íncula quer dizer índio, feroz das tribos primitivas. Eu vivi como índio. O espírito viveu como índio. E como tal, vivi por vidas e vidas sucessivas. E sempre na espiral da eterna evolução. Um dia eu transporei os círculos do mal e brilharei na luz da essência universal. Coisa linda, né? Quer dizer, todos nós estamos fadados a brilhar na luz universal. Todos nós estamos com a potência para brilhar em espírito, para brilhar, porque todos nós somos luzes. E quando nós encontramos a frase de Jesus, vós sois luzes, ele está nos dizendo que nós temos esse princípio da luz em nós. Essa luz precisa resplandecer, e quando ela resplandece, eu encontro maior felicidade. Então essa aqui é para a gente perceber de que nós, como diz Leon Denis, nós dormimos no mineral, sacudimos no vegetal, sonhamos no animal e acordamos no homem, diz Leon Denis. Olha que beleza. O espírito, ele passa pela pedra, pelos minerais, pelos vegetais, nos animais, chega na escala evolutiva dos animais, os nobobos, que são macacos mais inteligentes, e um dia passamos para o espírito, letra maiúscula, que somos nós. Então, a história aqui, voltando ao que nós estamos falando, quando o filho pede ao pai para sair de casa, na realidade ele não está pedindo, na realidade ele está propondo a si mesmo enfrentar todas essas adversidades para que ele possa brilhar a sua luz, para que ele possa fazer com que a sua potência divina transpareça, refulja. Esta é a história. E para ficar bem didático, a parábola diz que ele foi embora para terras longínquas, saiu de casa e foi para terras longínquas. Ora, não foi para terra nenhuma, ele ficou no campo mental dele, o homem. Nós ficamos no nosso campo mental, criamos e podemos estar aqui mesmo,
e desenvolvendo esse potencial. Não precisa ser terra distante, porque ele saiu da vibração de onde ele estava e partiu para uma outra vibração. E às vezes nessa saída erra, quebra a cara. E aí um dia ele quer voltar. Quando ele aprende, ele volta para a casa divina, que é a casa mental, que é a casa de Deus. E quando volta, ele deu um avanço. É como se for uma espiral evolutiva. Cada volta da espiral, quando eu saio de casa, eu giro uma volta. Quando eu volto, eu estou acima. E assim sucessivamente. Eu vou sempre evoluindo e cada vez mais vou desenvolvendo o meu eu. E isso quer dizer, então, filho pródigo, na realidade, é um de nós. Não é esse gastador, é alguém que está enfrentando a vida e que tem que enfrentar a vida. Isso faz parte da nossa evolução. Kardec, inclusive, pergunta se o homem desenvolve por si mesmo, no Livro dos Espíritos, questão 779, ele diz que o homem desenvolve sim por si mesmo, mas nem todos, diz ele, simultaneamente do mesmo modo. Quer dizer, cada um vai desenvolver por si mesmo, mas não vão atingir do mesmo modo e a mesma época. Cada um desenvolve a seu tempo, de acordo com a sua evolução. E aí a parábola, que é muito longa, diz que o filho pródigo, para ficar entendido aqui como casa física, diz que ele começou a sofrer privações. Privações aqui é no sentido mental. Quando nós saímos da nossa vibração, nós ficamos desorganizados, nós ficamos angustiados, ficamos com ansiedade, até que eu aprenda. Quando eu aprendo, eu volto ao equilíbrio, eu volto para a casa do Pai, que é a minha casa mental. Isto chama-se cair em si. O que é cair em si? É quando eu estou fazendo algo e que aquilo ali está contrariando a minha natureza e eu digo, eu não quero mais fazer isso, está me fazendo mal, isso me está dando tristeza, e aí eu caio em si. Não, eu não quero mais isso. Ele aprende e diz, vou voltar para a acomodação, vou voltar para a casa do Pai. Essa volta à casa do Pai não é definitiva. Assim somos todos nós, como filhos pródigos. Tudo que nós temos agora, amanhã, nós teremos que avantajar isso aí, crescer mais e mais. Não tem essa de ficar passivamente em casa e dizer, vou entregar na mão de Deus. Não é muito disso. Não, eu vou entregar na mão de Deus, Deus vai resolver. Não vai resolver, não. Porque nós temos a lei de Deus dentro de nós. Nós temos que fazer essa luz brilhar. É preciso que essa lei desenvolva. E isto ninguém pode fazer por nós. Essa trajetória do filho pródigo, ele não esbanjou os bens, ele simplesmente saiu da vibração em que ele estava e foi para uma outra faixa vibratória, desenvolveu, aprendeu, voltou para a casa do Pai, que é a sua casa mental. Então, todos nós aqui somos pródigos, todos nós aqui estamos enfrentando as dificuldades da vida para nós sermos não dependentes. Porque o que as religiões fazem, de um modo geral, é fazer o cidadão ajoelhar. Tem que ser dependente. E, na realidade, o Espiritismo nos ensina que nós fomos educados para sermos independentes, para construirmos nosso próprio eu, para construirmos a nossa aprendizagem, para desenvolver a nossa própria luz. E somos assim. Podemos entender do jeito que quisermos, de acordo com a faixa de entendimento hoje. Muitas pessoas dizem, não, Deus que vai resolver, o Espírito que vai resolver. O Espírito não quer ser uma seca de ninguém. Nem Jesus quer ser uma seca. Jesus, segundo nos dizem os Evangelhos, nos ensinou, mas não fazer por nós. Como outros líderes religiosos nos ensinam,
a trabalhar, nos ensinam a buscar, pelos nossos próprios méritos, enfrentando todos os obstáculos e alcançarmos a perfeição. Assim como a sementezinha que você põe na terra, é o princípio de inteligente também, é o princípio. A sementezinha que nós colocamos na terra, ela vai ter que enfrentar o calor da terra, sol, e ela vai chegar a um ponto que ela vai arrebentar aquela semente e vai começar a desenvolver o seu corpozinho. Começa a aparecer o galinho, as folhinhas, e daqui a pouco o caule fica mais endurecido, e as folhas vão crescendo, daqui a pouco dão flores, se elas forem programadas para dar fruto, daqui a pouco nasce o fruto, mas é ela que tem que enfrentar. Nós somos assim. Então não é que Deus vai dizer assim, não, essa florzinha vai ter que nascer. Não, ela está programada para nascer, para crescer, para enfrentar obstáculos e produzir frutos. Somos nós, somos sementes divinas. Nós somos a semente que está em mim, está em você, está em Jesus. Todos nós possuímos essa semente. Então nós vamos enfrentar sim a vida toda esses obstáculos, que é para o nosso bem, que é para o nosso crescimento. À medida que nós entendermos que nós temos essa força gravada em nós, todos nós, desde os animaizinhos que cumprem a sua força na natureza, nós vamos entender que nós somos deuses. Como disse Jesus, né? Repetindo o Salmo, vós sois deuses. Quer dizer, você tem a faísca de Deus dentro de você. Você tem aquela sementezinha dentro de você. Desenvolva. Ah, mas faz por mim? Não. Atira a minha dor? Não. Faz você bonzinho? Não. Tem até um poema no Momento Espírita que diz isso. Deus disse não. Se quem quiser assistir isso, pega no Momento Espírita e escreva lá, Deus disse não. Ah, me tira os problemas para mim. Deus disse não. Você que tem que resolver. Enfim, na realidade, nós somos esta potência para vir a ser. Muito bem, e eu não vou entrar muito mais em detalhe, porque ainda tem que falar de um outro personagem, né? O outro personagem é o egoísta, que é chamado de egoísta, que somos nós também. Todas as vezes que nós nos acomodamos e não queremos enfrentar os óbices, os obstáculos da vida, e nos acomodamos, nós não vamos sair de casa. Não casa física, nós vamos ficar igualzinho que somos. Não saímos de casa, não vibramos para errar ou para acertar, para o bem ou para o mal, nós ficamos acomodados. E tem muita gente assim, né? Ah, eu vou ficar assim mesmo. Hoje é muito comum, hoje certos filhos, 40 anos, estão dentro de casa, comendo e bebendo na conta dos pais. Não! O pai tem que ensinar o filho a ir à luta. Como nós temos que enfrentar o dia a dia para nós crescermos. Esse negócio de deixa a vida me levar, com muita gente, deixa a coisa correr. Tem até uma música, deixa a vida me levar. Isto é ociosidade, isso é omissão, isso é falta de vontade de colocar em ação, sair de casa, encontrar novas vibrações e trabalhar para crescer. Nada de deixa a vida me levar. Quem vai levar a minha vida sou eu. Nada de dizer que Jesus vai resolver por mim, Deus vai resolver, o Espírito vai resolver, o Padre vai resolver, o crente vai resolver, o pastor vai resolver. Você tem que resolver. Então, o filho egoísta foi chamado de egoísta porque ele ficou acomodado em casa. Ele veio e falou, mas o meu pai, na história, você está dando tanta coisa para o outro que foi embora. O outro foi enfrentar a vida, o outro foi quebrar a cara, voltou mais forte e equilibrou-se com a energia divina dentro dele. O outro ficou paradinho. No Evangelho, nós encontramos uma frase
que Jesus disse para os discípulos: ide e pregai, ressuscitai os mortos. Não tem uma palavra? Batizai e ressuscitai os mortos. As pessoas que estão presas à casinha física pensam que Jesus está mandando tirar defunto e fazer a nascer, que não existe. Nem Jesus ressuscitou, não tem ressuscitação física. Ressuscitar físico é contra a ciência. Ele ressuscitou em espírito, mas nem em corpo físico. Isso não existe, a ciência já provou que não existe. Então, quando Jesus diz: ide, ressuscitai os mortos, a quem ele está falando? Ele está falando aquelas pessoas ociosas, pessoas que não querem sair de casa, que não querem enfrentar, não querem lutar, os ociosos, os omissos, deixar tudo na base do dolce far niente, fica à vontade. Aí não adianta reclamar. Então, Paulo também usa uma expressão: acorda, acorda, tu que dormes, acorda. E muitas vezes a pessoa fica reclamando da vida, reclamando de Deus, reclamando dos pais, querendo que as coisas lhe caiam às mãos. Não vão cair nas mãos. A historinha bíblica de que Deus mandou maná de graça é história, é um mito. Não tem nada que vai cair do céu, a não ser a chuva e o avião vai cair lá, mas nada vem de graça. Tudo é fruto do suor, do nosso esforço, da nossa luta. Daí, inclusive, o último livro nosso: seja feita a sua vontade. A sua vontade. Você, através do livre-arbítrio, pode ser o egoísta, que somos nós também. Então nós somos tanto os pródigos como os egoístas, dependendo da situação que nós nos colocamos. Queremos ficar ociosos, parados, não produzirmos? Essa sequência do Espírito evoluindo gradativamente, nós paramos. Aí não vamos crescer, não vamos evoluir. E ninguém evolui de graça. Existe suor, existe luta. O estudante que enfrenta as maiores dificuldades para fazer o seu estudo regulamentar, a sua faculdade, o seu mestrado, o seu doutorado, o seu pós-doutorado, é fruto de labor. Ninguém vai fazer por você. Assim, se nós queremos, nós podemos. Filho pródigo, o egoísta, representa todos nós. Nós somos, em determinados momentos, egoístas. Quando nós evoluímos, nós deixamos de ser egoísta e tornamos esse pródigo, que quer dizer o cara trabalhador, lutador, que enfrenta os homens. Então, nós vamos encerrar lembrando que a lei, a gente fala a lei de Deus, as leis naturais são iguais para todos. Todos nós temos a mesma possibilidade. Uns encontram facilidades porque são possuídos de riqueza dos pais, encontram maior facilidade, e nem sempre são os vencedores. Muitas vezes aqueles que têm menos, enfrentam dificuldades, vencem e são os verdadeiros filhos pródigos, lutadores, que colocam em ação. E muitas vezes aqueles que nascem em berço de ouro são os egoístas, não querem nada, ficam parados, não desenvolvem o seu potencial, não se iludam. Tudo que vai acontecer a você depende de sua vontade, depende do seu livre-arbítrio, porque Deus é a potência gravada em cada um de nós. Vamos desenvolver este potencial, porque à medida que nós desenvolvemos, nós somos felizes. Felicidade vai fazer com que nós vamos eliminando as nossas imperfeições. A cada volta na espiritualidade, na espiral, eu elimino imperfeição e sou feliz. Vou eliminando imperfeição, vou sendo feliz. Nada é de graça, porque se fosse de graça, nós não cresceríamos. O aluno em que a mãe faz a tarefa dentro de casa, para ele não aprendeu. O profissional liberal
Só vai ser bom, foi um profissional liberal trabalhando, lutando, pesquisando, mas não vem de graça um diploma da sua luta. Então, nós somos os pródigos e egoístas, dependendo da faixa vibratória em que nós encontramos. Mas todos vamos alcançar, mesmo que relativamente, a nossa plenitude, de acordo com o estágio que nós nos encontramos. Assim seja.